Sentar, queridos, em nome de Jesus. Pode acender as luzes aí, por gentileza. Amém? Amém? Glória a Deus. Todas as luzes, por gentileza. Eu quero, nesse momento, aqui do altar também. Está desligado do altar, né? Ficou legal assim? Eu quero te convidar, nesse exato momento, a você curvar sua cabeça. E eu quero fazer uma oração juntamente com você nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nesse momento nós queremos bendizer o Teu nome nesse lugar. Nós pedimos para que o Espírito Santo tire todo o bloqueio mental agora, remova qualquer tipo de empecilho que possa atrapalhar de ouvir a Tua palavra e a Tua voz. Nós estamos aqui na qualidade de servos do Senhor, prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Então, Espírito Santo de Deus, que todo eu nesse momento caia por terra e que Teu Espírito Santo vivifique em mim as palavras a qual o Senhor quer me usar para falar aqui nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me capacite com a direção do Senhor, para que não seja, assim como o apóstolo Paulo diz, a minha racionalidade humana e meu entendimento em ação, mas que seja a direção e somente a direção do Teu Santo Espírito. Ei, Jesus, nós estamos aqui para poder falar dos benefícios do Senhor, dos milagres, da transformação que o Senhor faz em cada família, em cada vida. Então, nós te pedimos, Jesus, confirma através da Tua palavra, confirma através da ação e da manifestação do Teu Santo Espírito. Que todo espírito de dispersão, que tudo aquilo que nos atrapalhe de não ouvir a Tua voz, caia por terra agora. E na autoridade de Jesus, nós pedimos que o Senhor, nesse exato momento, venha falar ao nosso coração, nos trazendo as verdades da Tua palavra, que salva, transforma e muda a vida do homem. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a minha oração. E todo o povo de Deus diga amém e amém, para a glória de Deus Pai. Eu queria convidar todo mundo que está na igreja para se assentar, pegar a sua Bíblia. E eu quero meditar com você em algo que o Senhor tem queimado meu coração durante toda essa semana. Nós tivemos uma semana incrível, que foi o Hot Week. Mas algo que o Senhor me pede para dizer para vocês, e na autoridade dEle, é que nós não podemos viver de evento em evento. Nós precisamos viver uma realidade aqui nesse lugar. Amém ou não amém? A presença manifesta do Espírito Santo, ela não pode só acontecer quando tem um evento na igreja. Ela tem que ser algo vivo e real no meio do povo. E se você está aqui nesse lugar hoje, eu tenho convicção, e não falo isso como um jargão, eu tenho convicção que Deus te trouxe aqui no momento certo, na hora certa, com a palavra certa, que era para você ouvir. Então não pense, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Não, a pessoa que Deus queria que trouxesse para esse lugar para ouvir a mensagem, sou eu e é você. Amém? Eu quero te convidar para a gente iniciar esse tempo aqui. Por isso que eu encurtei o louvor, porque eu não quero atrasar para você ir embora depois. Vai comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Eu quero que todos ouçam essa mensagem que eu quero passar para vocês, pela direção do Espírito Santo. Os ministros, todos. 1 Timóteo, capítulo 4. E por gentileza, se você quiser, pegue a sua Bíblia e confira comigo versículo por versículo, para que a gente possa acompanhando e tendo uma base sólida que é a palavra de Deus. Todo mundo encontrou? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Olha o que vai dizer em 1 Timóteo 4,13. Paulo vai dar uma palavra para Timóteo aqui, que ele considera como um filho. Ele diz o seguinte: olha, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao que, queridos? E ao ensino. Olha, Timóteo, eu quero te dar uma orientação, diz o apóstolo Paulo para ele. Até a minha chegada, eu quero que você dedique a leitura da palavra, eu quero que você dedique a exortação, que é o ensinar. Eu quero que você dedique o seu tempo com isso. Timóteo, enquanto eu não estiver com você, eu quero que você busque o conhecimento. Amém? Olha comigo o versículo 14 que vai dizer:
Não te faças, Timóteo, pelo conhecimento, pelo ensino, negligente, para com o quê, queridos? Eu quero ouvir de você. Para com o quê? Para com o dom que há em ti, Timóteo. E esse dom, Timóteo, ele foi concedido mediante uma profecia, uma palavra do Senhor, com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo, eu te peço uma coisa. Eu quero que você dedique ao ensino da palavra, enquanto eu não estiver. Eu quero que você dedique à exortação da palavra, mas eu quero que você não negligencie o dom que foi concedido a você pela imposição de mãos do presbitério. O apóstolo Paulo é que está dizendo isso aqui, e ele está falando com muita convicção naquilo que ele crê. Vai comigo agora em 1 Coríntios, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 14. E esse texto é um texto que às vezes não é tão explicado, e eu quero te dar uma orientação, porque quem sabe você precisa ter uma direção de Deus para compreender algumas coisas que o Senhor quer começar a fazer na sua vida. Amém ou não amém? Então, nada melhor do que a base na palavra, para que a gente possa fazer isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Então Paulo começa dando uma orientação para Timóteo, dizendo o seguinte: olha, Timóteo, aplica a direção do ensino e da palavra enquanto eu não estou com você. Mas Timóteo, não negligencie o dom que foi entregue para você por imposição de mãos, pelo presbitério. A primeira coisa que eu percebo aqui que Paulo está dizendo é algo que chama, repete-se comigo, equilíbrio. E algo que foi perdido desde o começo, acredito eu, é essa palavra equilíbrio. Foi perdido e foi confundido. Vou te explicar como. Perdido em qual sentido? Perdido em que as pessoas não tiveram a posição que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: negligenciar o conhecimento e negligenciar o poder de Deus. E o segundo ponto é a percepção muito clara. Uns se dedicaram apenas ao conhecimento da palavra e esqueceram do poder de Deus. Uns resolveram ficar apenas pelo crédito do conhecimento, e outros não passaram pelo conhecimento e se submergeram ao espiritual. E Paulo já começa dando uma orientação para trazer para o quê? Para o equilíbrio. A palavra de Deus, do apóstolo Paulo para Timóteo: olha, Timóteo, seja alguém que busca o conhecimento, mas não esqueça que em você foi liberada uma palavra de profecia, uma bênção do Senhor foi derramada sobre você. Glória a Deus por isso. Entenda uma coisa, desde o princípio, e Deus tem me mostrado isso de forma clara para mim, uma observação que eu não tinha visto antes. É mais ou menos assim. Eu até comentei com as duas pessoas sobre isso, sobre essa percepção que Deus tem me mostrado. Algumas pessoas, imagina só que tem 2 pontos. E uma coisa que eu quero que você compreenda, que o dia que Deus, Ele me trouxe à tona de novo, foi o dia que o pastor Vinícius ministrou aqui, no dia do Hot Week. Ele falou sobre a questão de imaginar de forma visível Jesus nesse lugar. Naquela hora parece que foi ativada em mim uma chave, me lembrando quem que eu sou, para que eu fui chamado e quem estava naquele lugar. Quem sentiu um temor muito grande naquele dia? Foi algo assim, sobrenatural de Deus. E daquele dia eu tive uma claridade muito simples sobre isso. Mais ou menos assim: alguns que estão desse lado, o lado do conhecimento, o lado do saber, o lado do conhecer, o lado do apalpar, eles estão com boas intenções e estão certos. A gente precisa buscar o conhecimento. Isso é fato. E o que acontece? Alguns ficaram presos nessa ramificação do conhecimento e esqueceram que Deus não fica limitado a apenas o nosso conhecimento. Quem está entendendo isso? O poder de Deus, Ele opera de uma maneira tão sobrenatural que eu e você não consegue ter noção desse poder. Então uma coisa eu digo para você: nós não conhecemos por completo o poder do nosso Deus. Amém ou não amém? Eu posso ser um excelente teólogo,
eu posso ser um excelente aluno, eu posso ser um excelente ávido estudante da Bíblia Sagrada, mas nunca nós vamos conhecer por completo o poder de Deus. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte: quem poderá conhecer a mente desse Deus? Ninguém consegue conhecer Deus por completo. Mas alguns ficaram nessa faceta e acreditaram que, estando aqui, estão tendo boa parte do conhecimento acerca de Deus. E aí, por causa disso, que Paulo fala, a Bíblia chega a dizer que a letra mata, mas o Espírito o quê? Vivifica. Não experimentaram do outro lado, que são as ações do sobrenatural de Deus. Não testificaram, não viram. Porque uma coisa, irmãos, eu tenho percebido nós ouvirmos histórias da palavra de Deus. Outra coisa é nós vermos esse Deus das histórias da Bíblia manifestar nos dias atuais. São duas coisas diferentes. Tem muita gente que conhece a história do Deus da Bíblia, mas nunca experimentou os milagres, os feitos desse Deus da Bíblia Sagrada. Uns ficaram aqui, outros não passaram por aquele espaço, que é o espaço do conhecimento, e se emergiram só na aventura de buscar aquilo que é sobrenatural. E por causa disso, acaba fazendo um certo tipo de besteira. E aí, os que conhecem, acaba tendo o quê? Uma resistência. Perceba, um grupo ficou preso no conhecimento, outro grupo não passou pelo conhecimento e se imergiu na experiência. Entenda uma coisa: se a gente não passar pelo processo do conhecimento, a tendência de pular para cá é fazer o quê? Besteira. Mesmo que seja com boas intenções. Mas qual que é o sentido certo que a gente precisa fazer? Nós precisamos estar fixados no conhecimento, abalizados na palavra, mas também buscar ter experiências com Deus. Porque no dia que chega a notícia ruim, você não quer ouvir a teologia, você quer ouvir dos feitos que Jesus faz. No dia que a depressão bate na porta, você não quer ouvir o que Calvino, Armínio diz. Você quer testemunhar um milagre de Jesus na sua vida. Amém ou não amém? Então, no dia da notícia ruim, a teologia só não é suficiente. Mas no dia da conversão do leigo, o conhecimento é importante. Perceba que há um equilíbrio entre as duas partes. Em alguns momentos, nós achamos que somos equilibrados por permanecer no conhecimento. E não é muito bem assim. E eu quero ler com você esse texto de 1 Coríntios capítulo 14, observando com você ponto por ponto, e aí eu vou esclarecendo aqui de acordo com o Espírito Santo vai dando direção para a gente. Amém? Olha o que diz o texto aí em 1 Coríntios 14, versículo 1. Seguir o quê? O amor. Pronto. Seguir o amor. Por que o apóstolo Paulo está dando essa orientação para seguir o amor? Sabe por quê? Porque o direcionador para qualquer tipo de ação é o amor. Esses dias para trás, conversando com uma pessoa, ela me disse algo incrível, eu achei assim, surreal, embora eu tinha uma noção sobre isso. Ela falou assim: pastor, você já parou para pensar? Que se tirar de Deus o amor, acabou tudo. Porque imagina um ser divino, que tem poder sobre todas as coisas. Se você retira dele o amor, acabou tudo. Imagina um Deus que tem poder e não existe ninguém e não há nada que possa impedir o seu poder. Você vai e retira dele o amor, acabou absolutamente tudo. Porque o amor, ele traz a graça, ele traz a misericórdia, ele traz o perdão, ele traz a compaixão. É por isso que a palavra de Deus diz que ele é amor. Então, seguir o amor. E é tão interessante que vira sua folha antes aí no capítulo 13. O que o apóstolo Paulo escreveu aí um capítulo antes do 14? Qual que é o título na sua Bíblia? O amor é o dom supremo. Então o apóstolo Paulo gastou um capítulo inteiro falando sobre o amor,
para então entrar no capítulo 14. E mesmo assim, ele bate um prego dizendo: olha, seguir o amor. Uma coisa eu aprendo com vocês aqui, queridos, nessa noite: se não tiver a ação do amor de Deus para conosco, nada do que vai ser escrito ou falado aqui serve. Se não tiver o amor de Deus para conosco, nos tornamos imerecedores de receber qualquer coisa que vai ser falado aqui agora. Então, o primeiro ponto, pilar, é seguir o amor. Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte para a igreja de Coríntios: olha, e procurai com o que, queridos? Com zelo, olha, com cuidado, com amor. A palavra zelo vem de amor. Procurai com zelo o que, queridos? Os dons espirituais. O apóstolo Paulo, pela direção do Espírito Santo, diz: olha, procurai com amor, com zelo, com cuidado, os dons espirituais. E aí você entende uma coisa: ele gasta um texto, um capítulo praticamente, 1 Coríntios capítulo 11, explicando quais são os dons e por intermédio de quem ele é manifestado: Espírito Santo. Seguir o amor e procurai com zelo, com cuidado, os dons espirituais. Mas principalmente o que? O que profetizeis. Aqui entra um paralelo que começa a trazer uma confusão na cabeça das pessoas. O apóstolo Paulo, em hipótese alguma, ele está descartando os dons espirituais. Mas quando ele diz sobre a profecia, o que é profecia? Quando eu falo com você assim: Ana Clara, você é uma pessoa abençoada, eu estou o quê? O que, igreja? É profetizando. Só que nós acreditamos que profecia, eu tenho que alterar o tom da voz ou qualquer movimento. Mas o momento que eu declaro sobre a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, você é uma pessoa próspera, o Espírito Santo habita em você, eu estou o quê? Profetizando sobre a sua vida. E é isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz o seguinte: olha, segue o amor, procura com zelo, com cuidado, os dons espirituais, narrados em 1 Coríntios capítulo 11. Mas principalmente que profetizeis. Perceba que uma coisa não anula o quê? A outra. Ele não está anulando o dom, e nem está fazendo com que o outro seja maior do que o outro. Ele está trazendo um direcionamento para a gente. Vai comigo no versículo 2. Pois quem fala em outras línguas, não fala a quem, queridos? A homens, senão a Deus. Outro paralelo, para por aí. A oração em línguas, ela é importante porque ela traz edificação para a vida do crente. Eu posso ouvir um amém? A oração em língua, ela traz edificação para a vida do crente. E vale ressaltar: você não entende, não tem domínio sobre o que você fala. Você não pensa. Quando eu falo domínio, é pensar as palavras certas para orar em língua. Tanto que o entendimento é que a oração em línguas é para trazer edificação para você. Por quê? Porque a oração no conhecimento, você como um ser que é pecador, tem uma grande tendência de puxar aquilo que você quer. O Senhor me abençoa para minha casa, abençoa minha família. Já a oração em línguas, você ora de acordo com a oração que você precisa receber. Talvez você esteja pedindo: Senhor, me abençoa com uma casa. E o Senhor está assim: eu não quero te abençoar com uma casa, eu quero abençoar a sua vida, eu quero te transformar, eu quero resgatar a sua família, eu quero te encher de dons. Você pode ouvir um amém aí, gente, pelo amor de Deus? Eu quero transformar você. Mas a oração em entendimento, a gente tem uma certa tendência a puxar aquilo que a gente quer naquele momento. Já a oração em línguas, você ora para a edificação de si mesmo. Tanto que nem o diabo entende o que você está orando. É uma oração que você fala com o seu espírito e com o Espírito de Deus. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus. Agora entra outro parênteses. Visto que ninguém o quê? Entende. Perceba, ninguém entende. Inclusive você não entende o que você fala. É pela crença
no poder do Espírito Santo de Deus agindo em você. Por isso que não é algo que você domina, tipo assim, eu domino o que eu falo em línguas. Eu consigo controlar o que estou falando aqui, eu consigo orar. E é tanto que é interessante isso aqui, que a gente acredita que para ser cheio e para orar em línguas, precisa de um clima, de um lugar, de uma canção. Não, eu posso orar em línguas aqui agora sem nenhum problema. Por quê? Porque eu fui batizado pelo Espírito Santo. Aquele dom é meu. Lembra da pregação do pastor Wendel? Que ele disse que ele suou para receber aquilo e não poderia abandonar? Pois é. Vamos lá. Versículo 2. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, não a Deus, visto que ninguém o entende. E em que, queridos? Em espírito, perdão. Ele fala mistérios. É algo incompreensível, né? Vai comigo no versículo 3. Mas o que profetiza faz o que, queridos? Ele fala aos homens. Quando eu falo com você, você é abençoado, eu estou falando com você, você está entendendo o que eu quero dizer. Você é uma pessoa abençoada, querida por Deus. Eu estou profetizando e você está entendendo o que eu estou falando. Mas o que profetiza fala aos homens, trazendo o que? Edificação, exortação e consolação. Essa mensagem é uma mensagem que traz para você edificação, exortação e consolação. Eu estou pregando a mensagem. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Traz para você. Fala comigo assim: edificação, exortação e consolação. Simples. Versículo 4, vai comigo. O que fala em outras línguas, a si mesmo o que? Se edifica. A si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Aqui entra uma ignorância que a gente acabou de falar com o passar do tempo no nosso coração. Existe alguma proibição se eu começar a orar em línguas no altar? Existe alguma proibição? Não. A orientação que o apóstolo Paulo dá é: olha, dê liberdade para que você seja usado em exortação, porque isso traz edificação para o corpo todo, traz consolação para o corpo todo, e todo mundo entende. Mas quando eu estou pregando, eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus, e eu preciso também, no processo, edificar esse vaso aqui que está sendo usado. Eu posso ouvir um amém, que amém é confirmação. Então, se por algum momento eu começar a chorar, darabacê, darachá, eu não posso. Onde está o pecado? É quando eu faço dessa ação um momento extenso, o culto todo, em que não há palavra de exortação, de edificação. Mas se eu estiver num momento de culto aqui lendo com você, e o Espírito Santo me encher, e eu precisar buscar mais e falar xaradarabaçô, cantalaradarabacê, não existe problema algum nisso. Mas qual que é o nosso problema? É que nos falta o que o apóstolo Paulo cita no capítulo 1 do versículo 1. Lê para mim, versículo 1, as duas primeiras palavras. O que é que nos falta? Lê aí, joga lá para mim. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. O que é que nos falta? As duas primeiras palavras lá. Seguir o amor. Nós abandonamos tudo e esquecemos do amor, porque o amor é uma fonte de compreensão. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus, ele usa da maneira que ele quiser. O Espírito Santo de Deus, ele não se adapta ou se prende àquilo que eu acho, àquilo que eu penso, àquilo que eu estudei. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus, e ele opera e faz conforme o que lhe apraz. Se ele quiser te encher, meu querido, você pode espernear, você pode achar ruim. Lembra uma coisa: o Espírito Santo de Deus, ele não te toma por possessão. Mas é impossível alguém negar um convite da presença do Espírito Santo. Ei, Washington,
Quando o Senhor te chama, tem como você negar? Tem como, Sênis? Quando o Espírito Santo começa a queimar no seu coração, não tem como você negar a presença dele? Ele te enche de uma maneira tão sobrenatural que não tem como você negar. Ele não te toma por possessão, mas é algo que começa a aquecer seu coração de uma maneira tão grande. Você começa a ser cheio e você começa a dar espaço para ele trabalhar. E na medida que ele vai falando com você, você vai abrindo seu coração e ele vai enchendo. E logo os seus problemas, você não preocupa tanto com eles. Logo a sua ansiedade, ela vai se esvaindo, indo embora. Logo toda a ociosidade, ela vai se esvairando assim, a presença do Altíssimo vai tomando conta do seu coração. E tudo isso, você não perde a direção, você não esquece onde você está, mas é uma presença tão poderosa, tão diferente, que é impossível você não se entregar por inteiro. Versículo 3: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 5. Eu, o que, queridos? Quisera que vós todos o que? Falasseis em outras línguas. Paulo não está criticando a oração em línguas. Paulo está estabelecendo o equilíbrio na igreja que estava faltando. É a única coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: equilíbrio. Ele disse a Timóteo: falar com você uma coisa, você vai estudar, você vai capacitar, mas você vai buscar aquilo que foi te entregue por imposição de mãos. Eu, o apóstolo Paulo, quisera que vós todos vocês, falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, eu quero que vocês tragam uma edificação para a vida de vocês, mas também eu quero que vocês tragam uma edificação para a vida dos outros também. Eu quero que vocês sejam usados para ser edificados, ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus, mas também quero que quando você falar, Sara, tem que sair da sua boca vida para outras pessoas também. A sua boca, ela tem que ser usada para trazer edificação, consolação aos oprimidos. Eu preciso te usar para isso também. Essa é a ideia. E olha o que diz aqui mais. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, versículo 5. Muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é o quê? É superior ao que fala em outras línguas. Aí aqui entra um ponto interessantíssimo, que todo mundo esquece que dentro do que Coríntios capítulo 11 fala, que é o mesmo Espírito que dá o dom. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, é trazendo uma correção para que as pessoas entendam que num culto precisa haver mais profecia da palavra do que o manifestar só em línguas. Deu para entender? Eu não posso passar um culto aqui, 2 horas de culto, em que pessoas vão entrar nesse ambiente aqui, que não servem ao Senhor, e só orar em línguas. Aí cadê a conexão? Cadê o time em que as pessoas foram edificadas, consoladas? E o que estava acontecendo em 1 Coríntios é isso. Depois daquele movimento em Atos, da conversão, do batismo, eles experimentaram algo tão grandioso, tão poderoso, que faltou o que para conseguir trazer eles para o equilíbrio? Conhecimento. O que faltou para trazer esse pessoal para o equilíbrio foi o conhecimento. Eu quisera que vós todos falassem de outras línguas, muito mais porém que profetizeis.
pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo-se a interpretar, para que a igreja receba edificação. Repete comigo: salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O apóstolo Paulo tem uma mente tão avançada, tão assim sobrenatural, que acho que ele pensa que a gente vai ler isso aqui e achar isso muito simples, porque ele já começou a falar de outro ponto aqui agora. Tem dois tipos de línguas que você está falando aqui: línguas de edificação para a igreja, que precisa de um intérprete, e ele fala, essa, como traz edificação para o corpo todo, ela é muito importante. Mas antes, ele estava falando de outras línguas como edificação pessoal. Para que você possa entender um pouquinho mais do que o apóstolo Paulo diz aqui, eu separei para você um vídeo de um pastor que estava ministrando, e ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, e ele começou a profetizar em línguas estranhas. Aí você vai ver de forma clara que é algo do Espírito Santo de Deus, porque surge uma pessoa naquele lugar e começa a interpretar as línguas. Aí esse tipo de falar em línguas é de edificação para o quê? Para a igreja, para você, para nós. Paula, Tiago, solta para nós o áudio lá com o vídeo, para o pessoal ver o vídeo, e a gente vai ver aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, e aí tem um vídeo aqui, a gente vai analisar e perceber. Está sendo claro, queridos? Amém? Deus está falando com você? Amém. Olha para você ver que incrível. Joga o vídeo lá, Paula. Apaga essa primeira fileira de luz aqui, os meninos aqui, ó. Essa primeira fileira de luz, para o pessoal do fundo ver. Isso. É esse vídeo aí mesmo. Esse vídeo mesmo, Paula. Do jeitinho que você fez. Expande ele mais aí. Aqui embaixo aqui, você consegue expandir ele. Não, mais embaixo aí. Desce um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Ou clica 2 vezes na tela. Na tela do vídeo, meu bem. Na tela do vídeo, 2 vezes assim, ó. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Deixa aí. Quero externar a Deus Aumenta gratidão mais, apaga as luzes. por esta oportunidade maravilhosa de poder estar aqui esta noite, encerrando aqui desde o sábado que nós estamos viajando o Brasil. Isso. E Deus me deu o privilégio de poder fazer parte da história da Umadeb. Aí ele chega dizendo: eu vim estabelecer uma igreja que a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. A minha igreja, o inferno não vai prevalecer. Quem faz parte dessa igreja aí, dá um glória. Aí João diz que quando vê, cai como quem estava morto nos seus pés, sem vida, sem suportar agora. Aí ele diz que Jesus se aproxima, está escrito, ele diz: João, não tenha medo, João, sou eu mesmo, eu sou o primeiro, eu sou o último, João, eu sou o ômega, eu sou o alfa, eu sou o ômega, João, sou eu mesmo, eu estou vivo, eu fui morto, mas agora eu estou vivo, e estou vivo para todo sempre. João, eu tenho a chave da morte e do inferno, eu tomei de volta. Agora o que eu abrir, ninguém fecha, o que eu fechar, ninguém abre, eu tomei de volta. Aí a Bíblia diz que de repente um barulho de um vento veemente e impetuoso entra na igrejinha.
bate nos quatro cantos da parede. A Bíblia diz que os irmãos são cheios do Espírito Santo. E agora os 120 crentes começam a fazer um barulho tão grande que Flávio Joséfo diz que a população normal de Jerusalém era composta de cerca de 120 mil habitantes. E naquele dia a cidade estava cheia, diz a Bíblia, mas os 120 crentes fizeram um barulho de glória a Deus tão grande que quebraram o protocolo. E olha, e se fosse hoje, era crente lá dentro com a cadeira na cabeça, quebrando o laço, profetizando, falando língua repartida como de fogo, cheio do poder de Deus. E a multidão, a cidade se alvoroçou e foi para a porta da igreja. Chega na porta da igrejinha, começa a se admirar e outro desculhambar, diz: esses crentes tão bêbado, tão bêbado. O irmão Pedro, que estava frio há poucas horas atrás, agora cheio até o tutano, Josiane. Ele lá dentro: irmão, sai da frente, irmão, eu estou cheio até o tutano. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. E vai para a porta da igreja. Quando ele chega na porta da igreja, ele grita e diz: ei, varões, tem ninguém bêbado aqui não? É 9 horas do dia. Isso que vocês estão vendo e ouvindo é o que Deus prometeu através do profeta Joel, que nos últimos dias ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E isso que vocês estão vendo é poder de Deus, é poder, e é para vocês também. É poder, é poder. Presta atenção, presta atenção. Até então ele estava falando normal, edificando a igreja. Raios, Chexoraya Piondo, Ejel faz pior, Ejel Sambrel, Regulação, Ejel Pior Chefal. Eu estou no meio da minha igreja e estou operando da maneira que eu quero. Quem manda na minha igreja sou eu. Eu escolho conforme o coração de cada um. Minha igreja, Eu vou voltar. eu tenho urgência de um grande avivamento, e a minha glória está invadindo este lugar, diz o Senhor desta igreja. Beleza. Vem. Ok, Paulo. Liga pra nós as luzes aí. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muitos mais, porém, que profetizarei. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se há o quê? As interpretar, para que a igreja receba edificação. Acende a luz para nós, por favor. Deu para perceber que nesse vídeo aqui, o irmão foi usado, o pastor foi usado por Deus. Ele começou a falar em línguas estranhas, trazendo uma mensagem para a igreja, e logo levantou uma pessoa e traduziu aquilo lá. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na palavra de Deus. E é tão interessante que não é uma farsa o que ele faz, que ele começa orando em línguas, a irmã interpreta, depois inverte. Ela ora em línguas e ele interpreta a mensagem que Deus queria trazer.
Vocês não dão glória a Deus aí, pelo amor de Deus, gente. Só se não estiver entendendo aqui esse negócio aqui. Aí o versículo 6 diz o seguinte: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Aí o apóstolo Paulo diz de novo: olha pessoal, vocês precisam ter equilíbrio. Se eu for ter com vocês, e vocês não apresentarem nenhum tipo de conhecimento ou direção de Deus, de nada é importante. Versículo 6: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim, ao exemplo dele, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Sem dúvida, muitos tipos de vozes do mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. O apóstolo Paulo frisa novamente através do texto, trazendo equilíbrio para a igreja, mostrando que é preciso trazer a resposta através da palavra, e se eu ficar o culto todo orando em línguas, de nada edifica a igreja. Versículo 12: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai o quê? Progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua, ele deve orar para que possa interpretar. O que Paulo está dizendo aqui é com referência ao vídeo que nós vimos. Versículo 14: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, ele ora de fato, mas a minha mente fica o quê? Infrutífera. Eu não tenho domínio. Mais uma vez o apóstolo Paulo está frisando aqui sobre isso. Eu não tenho domínio. A minha mente fica infrutífera. A minha mente ela não consegue raciocinar conforme o natural. Aí ele pergunta o seguinte, olha, no versículo 15. Joga para nós o texto lá, Paulo. 15. Que farei, pois? Fala assim comigo, que farei, pois? E aí, qual que é a resposta? Mas também cantarei com a mente. Eu vou buscar o meu conhecimento, mas não vou abandonar o poder de Deus. Eu vou buscar estudar, ler, dedicar ao conhecimento, mas não posso abandonar o poder de Deus. É por isso que não adianta, nesse ambiente cristão, ter excelentes pessoas que manejam o conteúdo da palavra e não tem o Espírito Santo de Deus. De nada traz edificação para a igreja. Você tem que ser cheio, meu querido, do Espírito Santo de Deus. Porque o ateu, ele tem conhecimento disso aqui, da letra. Mas o que traz vida, Espírito Santo. E esse aí é exclusivo para aqueles que servem a Deus. Qual vez que eu parei? 16. E se tu bendizesses apenas em espírito, como dirá o indouto? Olha o que o apóstolo Paulo está preocupando. O amém depois da sua ação de graças. Visto que não entende o que dizes. Porque tu de fato dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Mas o versículo 18, Paulo traz uma confirmação que racha qualquer tipo de entendimento que ele não cria nos dons espirituais. Versículo 18 para mim, vamos lá. 1, 2, 3. O que é que ele afirma? Eu dou graças a Deus, porque eu falo, eu tenho convicção que eu falo mais em línguas do que
todos vocês. Para o apóstolo Paulo afirmar isso, ele tinha que ser um cara que estava orando muito em língua. Porque perceba uma coisa para você ver, ele está trazendo uma correção para uma igreja que está extrapolando no orar em línguas. Para Paulo chegar a afirmar uma coisa, ele tinha que estar fazendo muito bem isso. Então, aqui você percebe que o apóstolo Paulo valorizava isso também e via que era algo de Deus. Ao versículo 19: contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Vai comigo agora em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Não abandone esse texto aí. 1 Coríntios, o mesmo texto, capítulo 2, versículo 4. Se por gentileza, joga lá em cima lá. Ó. Vamos ler todo mundo junto ali? Vamos lá? O apóstolo Paulo diz o seguinte, vamos lá? 1, 2, 3. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Por quê? Por quê? Versículo 5, por quê? E sim, no poder de Deus. E sim, no poder de Deus. Nós vamos ler esse negócio com muita autoridade agora. Vamos lá, volta de novo. Vamos lá. 1, 2, 3. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Volta no texto para mim. Presta atenção no equilíbrio do negócio. Presta atenção no equilíbrio. Presta atenção. 2:5. 1 Coríntios 2:5. 1, 2, 3. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, que se reduzem a nada. A nada. O conhecimento em relação ao poder de Deus é nada, pequeno. O poder de Deus é superior a qualquer coisa que você pensa. O poder de Deus é superior a qualquer tipo de sentido que você pensa. Deus não se prende ao nosso conhecimento. Deus não se prende ao que eu acho, que eu penso. Deus é muito maior do que isso. Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim sede crianças quanto ao juízo, e sim sedes homens amadurecidos. Na lei está escrito: eu falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para o incrédulo, e sim para os que creem. Se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrardes em indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, ele adorará a Deus, e testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Versículo 26. O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunir, olha, um vai ter salmo, Tiago vai cantar, outro vai ter doutrina, o pastor vai pregar, e este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro, pois, interpretação. Irmãos, quando vos reunir, olha, um vai ter salmo, Tiago vai cantar, outro vai ter doutrina, o pastor vai pregar, de alguém falar em outra língua, revelação, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, isso sucessivamente haja quem interprete, naquele caso ali. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas,
falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Falando-se de profeta, o pastor ministra, o povo analisa e recebe. Não pode ter como assim um pastor falando e 2 no banco conversando. A orientação de Paulo é essa. Não pode ter um pastor ensinando e o Tiago ensinando junto com o pastor, porque vira bagunça. Deu para entender? A orientação dele. Versículo 30. Se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o quê? O primeiro. Se o Senhor usar alguém nesse lugar e for de Deus, eu devo o quê? Calar e ouvir. Vê como é que você percebe como é que é claro as coisas? E a gente às vezes dificulta as coisas. Vamos lá. Se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para que todos aprenderem e serem consolados. E agora entra um versículo que esse versículo para mim é um versículo chave, e eu quero que todo mundo leia comigo o versículo 32. Vamos lá? 1, 2, 3. Existe uma falsa interpretação sobre isso aqui. Eu não sei o que o povo arruma, que quando lê isso aqui acha que é o Espírito Santo que está falando o texto. E não tem no texto nenhuma referência que Paulo está dizendo sobre o Espírito Santo. Porque ele diz o quê? Os Espíritos. E não existe os Espíritos Santos. Existe apenas um Espírito Santo. Existe apenas um Espírito Santo. Existe apenas um Espírito Santo. Quando Paulo diz os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, ele está trazendo uma claridade que o quê? Que eu tenho noção do que está acontecendo. Eu não posso dizer que sou cheio de Deus e perder a minha noção. Isso é qualquer outra coisa, menos poder de Deus. Mas aí entra uma observação interessante. Sabe qual é a observação que o Espírito Santo me traz claridade sobre isso? É o seguinte. O profeta ali, que é a boca de Deus, o que está falando, o que está manifestando o poder de Deus, ele foi criado em uma realidade, ele foi criado em um contexto. Deu para entender? Então, entendendo isso, nós não podemos achar ou pensar que a forma que eu acho que o profeta manifesta o poder de Deus é errada. No sentido de quê? De tudo que não faz conforme o que eu penso, está errado. Por exemplo, tem irmão que ora a Deus com as mãos levantadas e treme as mãos. Quem sou eu para ser o aferidor em dizer que aquele profeta não precisa manifestar o poder de Deus tremendo as mãos? Deu para entender? Por muito tempo eu fiquei iludido, acreditando que o meu conhecimento era aferidor de como as pessoas tinham que manifestar o poder de Deus. Ei, tem um profeta que tem a goela fina, tem profeta que tem a goela grossa, tem profeta que fala mais calmo e tem profeta que fala mais agitado. Isso vai de cada o quê? De cada um. De cada um. De cada um. É de cada pessoa. E outra coisa, e outra percepção sobre isso. Outra percepção. A palavra de Deus diz que o Espírito testifica com o Espírito. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você sabe quando é palhaçada e sabe quando é o Espírito Santo de Deus manifestando. Amém ou não amém? A palavra diz que o Espírito testifica. Então, essa observação aqui, os ministros de louvor, já pode vir por gentileza. E os obreiros já podem começar a se organizar. Essa observação aqui ela é muito importante. Por quê? Porque o meu aferidor de como Deus manifesta, ele pode ser variável. Ele pode se variar. O que que eu e você precisa estar preso? Estar preso em saber se de fato é a ação do Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Eu não julgo, irmão. Se o irmão quiser rodar e for direção de Deus, é Ele Deus. Eu não julgo, irmão. Se o irmão quiser tremer a mão,
é Ele Deus. Quem sou eu para ousar levantar contra o Deus que habita na vida do irmão? Quem sou eu para ser o aferidor de como Deus deve agir ou manifestar na vida do irmão? Quem sou eu? Pedaço de barro. Deus não precisa da minha ajuda para fazer nada. E quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Quando Jesus quer restaurar, ninguém pode impedir. Quando Jesus quer manifestar o poder, nem a incredulidade tem poder para barrar a manifestação do poder de Jesus. E eu quero ler com você um texto para a gente finalizar essa mensagem. Uma coisa que o Senhor colocou no meu coração é que no começo eu ficava assim dentro de mim, presta atenção, ficava assim dentro de mim. Mas Senhor, como é que pode as pessoas não conseguir se entregar por completo na Tua presença? Meu Deus, como pode as pessoas não conseguir sentir esse poder, esse manifestar? Ou talvez estão sentindo, estão amortecendo o poder do Senhor dentro delas. E aí, o Espírito Santo me trouxe uma claridade. A questão é o seguinte: as pessoas precisam entender como que eu trabalho. As pessoas, elas precisam, assim como Tomé às vezes, tocar em mim, para ver se foi eu mesmo que ressuscitei. Mas a partir do momento que elas entendem quem sou eu, como eu opero, como eu faço, é responsabilidade delas e mais além. O profeta, ele é responsável por transmitir a palavra de Deus. O profeta, o atalaia, ele tem uma responsabilidade de falar os feitos de Jesus. E a partir do momento que o atalaia não diz aquilo que o Senhor manda ele dizer, qualquer acontecimento sobre o povo, o sangue é cobrado do atalaia. E nessa noite aqui o atalaia sou eu. O atalaia sou eu nessa noite. É eu que o Senhor está usando para poder falar com você. A palavra de Deus diz o seguinte: que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Da ignorância. A partir do momento que você sabe, você não é mais ignorante. É por isso que aquela pessoa que conheceu a Deus e ela nega a existência de Deus, o Espírito Santo diz que é um pecado que não tem perdão, porque ela conheceu o poder de Deus, ela viu com seus próprios olhos o manifestar de Deus. E quando ela diz que não existe para si mesmo ou para outras pessoas, ela está dizendo que a obra do Espírito Santo é uma farsa e é uma mentira. E por isso que essa pessoa não tem perdão. O Espírito Santo não perdoa nesse sentido assim. Não é que ele não tem poder para perdoar, é porque a pessoa escolheu estabilizar naquele pensamento e fixar nele. E ele é um Espírito que dá liberdade para que você acredite ou não, para que você confie ou não. Ei, querido, fique de pé nesse lugar agora. Eu tenho convicção no meu coração. Eu tenho convicção no meu coração e não falo como palavras jogadas ao vento. Eu sei que existia pessoas nesse lugar aqui. Eu tenho convicção no que eu vou falar aqui agora com você. Presta atenção em mim aqui. Eu sei que existe pessoas nesse lugar que precisavam ouvir essa direção para começar a dar espaço para o Espírito Santo de Deus começar a agir. Ei, o atalaia já te passou o recado através do Espírito Santo de Deus. Responsabilidade sua, acreditar ou não acreditar no poder de Deus. Ah, pastor, mas eu acho, eu penso, eu acredito. Meu querido, no dia do juízo, a palavra de Deus diz o seguinte: olha, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto não diz, o texto não pergunta
o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito. O texto diz: toda língua, do crente ao não crente, vai ter que confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu te convido nesse momento, assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo: reaviva, Timóteo, o dom que há em ti. Não foi te dado de qualquer jeito, não. Foi te entregue por imposição de mãos. Ei, da parte de Deus. Ei, meu querido, Deus te trouxe a esse lugar para reavivar o dom que há em você. Ei, deixa eu dizer, talvez você esteja pensando que os dons estão presos só em 1 Coríntios capítulo 11. Eu quero que você lembre que tem dons espirituais, ministeriais. São 3 classificações de dons: operacionais, ministeriais e espirituais. Deus usa as pessoas também para abençoar a igreja. Quem sabe Deus está precisando reavivar em você o desejo de reavivar, abastecer a sua igreja, no sentido que você pode, dentro da sua realidade. Quem sou eu para falar alguma coisa em relação a isso? É Deus que sonda os corações, e Ele dá conforme lhe apraz. Ei, te convido nesse momento aqui agora a fechar os seus olhos e lembrar, nós temos um tempo ainda, e lembrar, eu não quero que vocês fiquem aqui para orar, eu quero que vocês sejam usados por Deus para ir até as pessoas que Deus direcionar vocês, para vocês orarem. Ei, o presbitério é isso aqui, ó. A imposição de mãos vai ser colocada. Se você crer, verás a glória de Deus. Se você crer, você verás a glória de Deus, o manifestar. Vamos, deixa Deus direcionar vocês. Vamos. Eu quero que vocês atraiam a presença de Deus. Vocês são ministros do Senhor. Vocês não são cantores. Vocês são ministros da parte de Deus. Tiago, Deus te levantou, Tiago, você é filho de pastor assim como eu. Você não é usado em pregação, você é usado em louvor. Reaviva o dom que há em você. Reaviva, vamos reavivar. Ana Clara, reaviva o dom que há em você. Minha filha, reaviva o dom que há em você. Neemias, reaviva o dom que Deus te deu. Lucas Mendes, reaviva o dom que Deus te deu. Lucas Oliveira, reaviva. Luciano, reaviva. Vamos reavivar o dom que Deus nos deu. Vamos, eu quero que vocês vão até as pessoas e comecem a orar por elas. Aquelas que o Senhor te direcionar. Vamos. Feche os seus olhos.